pessoal bem informado, fiquem comigo na apresentação do programa de hoje e semana que vem Paulo César está de volta. Espaçonave de 500 gramas está em queda livre, Brasil está na zona de impacto. Conforme noticiado pelo Olhar Digital, uma espaçonave lançada pela União Soviética em 1972 está prestes a reentrar na atmosfera terrestre e o Brasil está inteiramente dentro da área do possível impacto. Mas, como você pode ver na sua tela, essa zona é bem abrangente. Trata-se da Cosmos 482, uma sonda que tinha como destino o planeta Vênus, mas que nunca chegou lá. Um problema nos motores impediu que ela escapasse da gravidade da Terra. Desde então, a espaçonave permaneceu orbitando o nosso planeta. Essa órbita foi se desgastando ao longo de mais de 50 anos. A cada volta, a sonda, que pesa cerca de 500 quilos, foi perdendo um pouco de altitude até que agora vai finalmente mergulhar de volta na Terra. A previsão mais recente da Agência Espacial Europeia indica que isso deve ocorrer no sábado por volta das 3 horas da madrugada, no horário de Brasília. No entanto, esse cenário ainda é apenas uma estimativa, com incerteza de algumas horas para mais ou para menos. Segundo o astrônomo Marcelo Zurita, colunista do Olhar Digital News, a variação não deve ser muito grande. O cálculo de reentrada depende de muitos fatores difíceis de prever com precisão, como o clima espacial e a densidade da atmosfera em diferentes altitudes. Além disso, os especialistas não sabem exatamente em que posição a nave está ou quais partes ainda estão intactas. Tudo isso dificulta prever o local e o momento exato da queda. O que torna essa reentrada única é que a cápsula da Cosmos 482 é extremamente resistente. Ela foi projetada para suportar pressões 100 vezes maiores que as da Terra e impactos muito intensos. Por isso, os cientistas acreditam que parte da espaçonave pode não se desintegrar totalmente ao atravessar a atmosfera. Em vez disso, ela pode atingir o solo quase intacta, algo raro. Ela até está equipada com um paraquedas, o que poderia ajudar a reduzir a velocidade na descida. No entanto, tudo indica que o acessório se soltou. A situação representa uma oportunidade para cientistas analisarem como objetos se comportam ao reentrar na atmosfera. Isso porque a forma quase esférica do módulo facilita a medição de como o atrito com os gases afeta a trajetória. Outros satélites mais complexos dificultam esse tipo de investigação. Por isso, a reentrada de Cosmos 482 pode gerar dados valiosos. Quedas de satélites acontecem com frequência. Todos os dias, objetos menores voltam para a Terra e queimam na atmosfera sem causar danos. Mesmo peças maiores, como partes de foguetes, retornam regularmente. Na maioria das vezes, caem no oceano ou em áreas desabitadas. Acidentes com pessoas são extremamente raros. Mas, teoricamente, existe a chance de a espaçonave atingir um local povoado? Sim, mas ela é baixíssima. Ainda assim, autoridades acompanham o caso. O monitoramento da reentrada é realizado por especialistas em todo o mundo. A depender da trajetória, o retorno de Cosmos 482 poderá ser visível no céu como um clarão, semelhante a uma bola de fogo atravessando a atmosfera, como um meteoro. Nesta sexta-feira, a previsão estará mais precisa. Fique de olho no nosso site e, claro, aqui no Olhar Digital News. Silvio Santos recebe homenagem em póstuma em Porto Alegre. Nova de Silvio Santos, Renata Bravanel, subiu ao palco para receber o prêmio Liberdade de Imprensa, concedido pelo Fórum da Liberdade, evento que há 38 anos tem como objetivo promover o debate de ideias. Ele foi um grande defensor, intransigente da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, da independência da imprensa. Durante o discurso, a presidente do Conselho do Grupo Silvio Santos também citou a importância do jornalismo no contexto atual. Vivemos tempos em que a desinformação e manipulação ameaçam o debate político. E é justamente nesses momentos que a liberdade de imprensa se torna ainda mais essencial. Criado em 2007, o prêmio é dedicado a pessoas que contribuem para o desenvolvimento do pensamento crítico e a defesa e valorização da liberdade de imprensa. A escolha é um reconhecimento da trajetória única e do impacto de Silvio Santos na história do jornalismo brasileiro.
O fórum em que Silvio Santos foi homenageado ocorreu na PUC do Rio Grande do Sul e reuniu cerca de 6.000 pessoas, além de 70 palestrantes de dentro e fora do Brasil, para debater temas como educação e política. Acredita muito na liberdade de expressão, na liberdade de imprensa, como pilar fundamental da nossa democracia. Então a gente está sendo reconhecido por isso, meu pai está reconhecendo por esses valores que ele sempre defendeu, é realmente um orgulho e uma honra. A exportação de carne no Brasil aos Estados Unidos cresce em 498%. Ex-pesquisador da Embrapa. Varisto, bem-vindo por aqui. Explica pra gente o que aconteceu, o que motivou aí esse crescimento de exportação de carne brasileira. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Olha, nós temos assim que explicar, caminhar nisso com duas pernas. De um lado, há uma redução de oferta de carne nos Estados Unidos. Essa redução já vem acontecendo faz tempo, as coisas na pecuária não acontecem da noite para o dia, o rebanho diminuiu porque muita gente deixou a atividade pecuária para outras atividades mais rentáveis. E além disso ocorreram secas, etc. É a menor oferta de carne que eles estão tendo do mercado interno nos últimos 80 anos. Só que o consumo de carne segue firme, né? O americano come hambúrguer todo dia, né? E a carne lá está cara, ela está muito mais cara que aqui no Brasil. Deixando de lado as tarifas, olhando assim só o preço de uma arroba, no Brasil a arroba está por volta de $54, vamos dizer assim, enquanto lá nos Estados Unidos é $120, né? Então, nesse contexto, abre-se um mercado excepcional para a importação de carne. Nós não somos os únicos a exportar carne para os Estados Unidos, mas, como você disse, a exportação cresceu mesmo muito nesse primeiro quadrimestre, né? Agora, como é que vem essa questão? Porque a gente está trabalhando aí na expectativa dessa taxação dos Estados Unidos sobre os produtos mundiais, inclusive sobre produtos brasileiros. Ele deu aquela pausa, parece que agora ele já está aberto a negociações com a China. Qual que é a expectativa aqui do nosso agronegócio? Eu acho que no caso da carne, para a gente ficar nesse tema, né, a carne tem escapado um pouco de toda essa conversa, né? O maior fornecedor de carne para os Estados Unidos é a Austrália, depois é o Canadá, daí vem o México, nós somos o quarto fornecedor de carne para os Estados Unidos. Ela foi pouco afetada por essas medidas, não é? O Brasil, quando você exporta carne para lá, é assim, tem uma cota que entra com taxa zero. É uma cota pequena, o Brasil já no mês de janeiro ele já esgotou essa cota. Depois vem a parte com taxação, né? A taxação que existia, ela era 26,4%. Como eles agregaram mais 10%, ela foi então agora para 36,4%, a taxação sobre a carne brasileira. Mas ainda assim, com essa taxação, a nossa carne está barata e competitiva no mercado dos Estados Unidos, né? Então, assim, nesse momento, a carne não tem sido tão afetada, tanto que ele excluiu nas medidas que ele tomou com relação ao Canadá e ao México, a mesma coisa com relação à Austrália, pouco afetada. Agora, a China é o principal destino da nossa carne bovina, né? Da carne bovina aqui do Brasil. O presidente Lula já chegou por lá. O que a gente pode esperar aí dessa visita? Bom, você tocou num ponto muito relevante. Para quem está nos assistindo ter uma ideia, não é? Em 2024, nós exportamos para os Estados Unidos 229 mil toneladas de carne bovina. 229 mil, né? Para a China, nós exportamos 1.300.000 toneladas, né? A China é de longe o maior importador de carne bovina brasileira. O extraordinário é que há praticamente 10 anos atrás eles não importavam nada, né? Então, ano a ano, isso foi crescendo, em 10 anos cresceu mais de 900%. Então, a China é um grande importador de carne bovina do Brasil, continua ampliando, porque a renda na China tem aumentado, né? Os consumidores se interessam por essa carne e ela tem um destino muito garantido na China. A China é hoje o principal parceiro comercial brasileiro, ela representa praticamente 1/3
do agronegócio brasileiro. Com relação à visita do presidente, né, é interessante que existe uma espécie de triângulo geopolítico criado entre Rússia, Brasil e China, né? Quer dizer, a Rússia é um grande produtor de fertilizantes, um grande fornecedor de fertilizantes para o Brasil. A nossa agricultura precisa desse fertilizante e com esse fertilizante a gente produz comida para a China, né? Então tem um triângulo geopolítico aí criado pelo agronegócio que afasta um pouco o Brasil do G7 e que dá um destaque para o caso do Brasil. Agora, no ritmo atual de exportação para os Estados Unidos, se continuar do jeito que está vindo esse ano, nós seremos em breve o terceiro exportador de carne para os Estados Unidos. Esse mercado para nós é muito importante, é um mercado muito interessante. O primeiro exportador para os Estados Unidos, só para concluir, é a Austrália, né? A Austrália exporta para os Estados Unidos quase 400 mil toneladas, né? Praticamente quase o dobro do Brasil. Mas a Austrália produz e exporta carne de qualidade para prateleira, vai direto para o supermercado. E o Brasil, vamos dizer assim, simplificando para quem nos assiste, fornece para a indústria da carne, ele fornece carne para produzir hambúrguer, etc., né? Então, o espaço nessa área que o Brasil tem para crescer é muito grande. Mesmo que aumente muito os Estados Unidos, isso a gente dá conta de continuar atendendo os Estados Unidos, a China e o terceiro mercado nosso que tem aumentado muito, que são os Emirados Árabes Unidos. E do que depende? Você falou, olha, se continuar assim, a nossa exportação de carne para os Estados Unidos vai ser um ótimo ano. Eu estou aqui com números, as exportações do ano ultrapassam 4 bilhões e meio de dólares. De janeiro a abril, o Brasil exportou 950 mil toneladas de carne bovina, um aumento de 13,5%, se a gente comparar o mesmo período de janeiro a abril de 2024. Receita aí somando mais de 4 bilhões e meio de dólares, crescimento de 23,7%. Você está otimista que a gente vai aumentar esses números aí nos próximos meses? E do que depende essa relação aí com os Estados Unidos aumentar ainda mais daqui para frente, Evaristo? Vamos falar então de duas coisas. Uma é o crescimento da exportação de carne pelo Brasil, não é? O Brasil está exportando aí mais de 7 milhões de toneladas, mas, por exemplo, em 2024, com relação a 2023, nós aumentamos praticamente 26% a exportação de carne, né? Qual é um país que é o maior exportador mundial? Claro, o maior exportador, você esperaria que ele aumente 1%, 2%, 5%, mas de um ano para o outro nós aumentamos 1/4. E é possível que esse ano a gente cresça ainda mais. Então nós temos essa competência, essa capacidade, temos uma pecuária muito competitiva, cada vez mais competitiva, muito variada. Então, os produtores, a pecuária brasileira é capaz de dar resposta para isso. E temos grandes empresas da área de frigoríficos no Brasil, não vou nomear aqui ninguém, mas nós temos peso internacional nisso, né? Então, nós somos capazes de atender esse desafio. Não vejo assim grande dificuldade. É importante para quem nos assiste saber que o Brasil só exporta 27% da carne que ele produz. 73% da carne bovina produzida no Brasil é consumida pelos brasileiros, é consumida aqui. Nós estamos realmente exportando excedentes. Agora, para encerrar também, Evaristo, eu queria te perguntar como é que isso impacta no preço da carne aqui no Brasil. A gente teve recentemente uma pesquisa da Paraná Pesquisas, perguntando se o brasileiro acredita naquela promessa de campanha do presidente Lula, que vai comprar uma picanha mais barata, enfim. A maior parte dos brasileiros não acredita. A gente mostrou também por aqui os números do IPCA, que foram divulgados ao longo dessa semana pelo IBGE, ou seja, o grupo de alimentação continua aí com os preços muito elevados. De que forma? Às vezes, a exportação é boa para o agronegócio, mas às vezes não é muito boa para o preço aqui do alimento, do produto interno do Brasil. Como é que tudo isso acaba impactando no preço da carne por aqui no país? E qual que é a sua expectativa também desse preço para os próximos meses? Não, Paula, as exportações elas ajudam a diminuir o preço no Brasil, ao contrário do que as pessoas pensam. Você vê a exportação de frango, nós produzimos 14 milhões de toneladas, exportamos praticamente 1/3. Mas o que a gente exporta não é a mesma coisa que a gente consome aqui. A gente exporta muito pé de frango, pata de frango, partes que a gente, pescoço, não se consome aqui no Brasil, mas consome muito na Ásia. Isso ajuda a baratear o preço aqui. É ilusório imaginar
que se a gente parasse as exportações, o preço ia diminuir aqui. Não, ele vai aumentar se a gente parar de exportar, porque nós vamos ter que incluir aqui para o brasileiro pagar, por exemplo, essas carnes menos nobres, como o pé de frango e por aí vai, né? Agora, o que está causando a dificuldade de acesso é o aumento dos preços, é a inflação. Mas essa inflação ela não vem do agro, ela vem do governo, né? O governo, para você ter uma ideia, nós estamos vendo aí imagens, tudo está embalado em plástico, certo? A carne, tudo é embalado em plástico, as caixas embaladas em plástico. Quer dizer, o plástico entra em todo esse processo. As rações chegam embaladas em plástico. Bem, o plástico, ele tinha uma taxação até o início de 2023, a importação de resinas plásticas pelas indústrias brasileiras para produzir o plástico, né, que ajuda a condicionar as coisas no supermercado. Pois bem, a importação dessas resinas pagava um imposto de 4%. O governo aumentou para 20% a taxação sobre a importação de resinas plásticas. Imagina como isso foi repercutindo e vai continuar repercutindo em toda a cadeia produtiva, em todos os alimentos, que o plástico entra em tudo. As imagens que nós estamos vendo, você vê plástico o tempo todo. O governo é o responsável, ele aumentou os impostos sobre os plásticos. Por exemplo, as rações animais, os concentrados animais, que são fundamentais para o gado leiteiro, para o gado de corte, para as galinhas, para tudo, né? Você alimenta com rações. Essas rações, elas recebem muitos insumos importados, vitaminas, produtos, etc., né? Também aí o governo taxou esses produtos pesadamente, não é? Então o agro está pagando todos esses impostos que foram aumentados de uma maneira muito séria. Poderia dar outros exemplos aqui, do aumento da energia, o aumento do preço dos combustíveis, etc. Então isso é o que está se refletindo. O que está se refletindo no preço, que para o brasileiro, para muitos está difícil de comprar, pagar, é a inflação dos alimentos, mas que tem como causa principal a política macroeconômica do país, quer dizer, a inflação, não é? Num país que hoje tem contas desequilibradas e, às vezes, até dando impressão de descontroladas, né? Então, não vem do produtor, isso não vem da agropecuária. A agropecuária está sendo vitimada por uma constante aumentação de preços e de impostos. Evaristo, obrigada, viu, por conversar com a gente. Bom restinho de noite, bom fim de semana para você. Até a próxima. Eu agradeço e espero que as pessoas possam consumir carne nesse final de semana. Churrasquinho de Dia das Mães. A quaresma acabou. A quaresma já acabou. Boa, obrigada. Bem informado, fica por aqui. Semana que vem, Paulo César está de volta no comando. De quando